A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. A nossa salvação é pela graça e pela fé. Não tem saída. Para removermos montanhas e para vivermos amanhã com o Senhor, temos que viver hoje do amor e da fé em Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, homens e mulheres de fé, filhos amados do Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o Senhor, que nos deu a fé para vencermos neste mundo e chegarmos à salvação eterna. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra multiplique a tua fé em Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, tamanho não é documento. Esse dito popular não é uma expressão bíblica, mas também se aplica ao ambiente cristão. E a Bíblia está repleta de exemplos dessa verdade. O nosso Deus é grandioso, é poderoso, é incomparável, inigualável. E mesmo assim, Ele se importa conosco que somos tão pequenos perante Ele.
nos fez pequenos para manter a sua soberania. E ele nos gerou em um ato de grande amor. Ele não tinha obrigação alguma de criar qualquer um de nós, mas ele, que é a própria expressão do amor, decidiu nos gerar para nos amar e para que nós também o amemos. E quando nós nos rebelamos contra ele e estávamos sem qualquer possibilidade de salvação, num ato de extremo amor, ele veio a nós, assumiu as nossas culpas e morreu por nós, morreu por amor. O grande pelos pequenos. Muito embora as pessoas tendam a atribuir maior poder e força aos que possuem estatura grande e robusta, Deus pode, a seu critério, interferir nessa tendência da carne e confundir toda a lógica humana. E ele tem feito isso através dos tempos. Davi era o menor dentre os filhos de Jessé e era o que estava encarregado da missão menos honrosa, que era cuidar das ovelhas. Mas ele era um homem de Deus, escolhido e predestinado pelo Senhor desde antes da fundação do mundo para ser grande. Ele venceu sozinho um urso, um leão, e essa demonstração do poder de Deus na sua vida o encorajou a enfrentar o grande Golias, o gigante filisteu que desafiava o povo de Israel. Davi o enfrentou e o matou, sem ter nem mesmo uma espada na sua mão. O que confirma que tudo o que nós necessitamos para vencer nesta vida não é tamanho nem força, não são fuzis e nem mísseis balísticos. Essas são as armas dos fracos, que não têm a coragem de confiar em Deus. Nós temos a Deus e o poder de Deus. Com Deus nas nossas vidas, nós não necessitamos de mais nada e nem de ninguém. Deus é o que nos basta em todos os aspectos e em todas as áreas das nossas vidas. O poder de Deus nos faz mais que vencedores, tanto na esfera material quanto na espiritual. E isso independe da nossa estatura, estrutura física, natureza, raça ou cultura. Deus não olha o aspecto físico das pessoas. Ele não vê como vê o homem. Ele escolheu Davi entre os seus irmãos, porque Deus é espírito e vê a nossa estatura espiritual, que é o que mais importa para ele. Importa para nós que conheçamos ao Senhor e confiemos nele. E isso é fé. Uma palavra pequena, mas de poder ilimitado. O mundo, pela falta de Deus, pela falta de entendimento, pela falta de fé e pelo preconceito, não vê dessa forma. Mas a nossa estatura espiritual também deveria ser o mais importante para nós.
A fé é um elemento indispensável para quem se propõe viver para Deus. Para quem se propõe a viver da forma como Deus nos ordena e conseguir a salvação eterna. A fé fortalece a nossa estrutura cristã e nos permite suportar as adversidades do mundo. A fé nos conduz a uma vida agradável ao Senhor. E é evidente que todos deveríamos procurar agradar ao Deus que será o nosso juiz no final. A fé que nós temos hoje não é uma fé racional, como era no passado. A palavra de Deus nos afirma que no novo tratado da graça, no Novo Testamento de Jesus, a nossa fé é um dom concedido a nós pelo Espírito Santo de Deus e que o Senhor reparte entre os seus filhos da forma como Ele quer. O nosso Deus nos ama tanto e deseja tanto a nossa vida eterna junto a Ele, que Ele nos concede o dom da fé, que além de nos permitir realizar prodígios e maravilhas nesta vida, nos assegura a salvação. Porque viver pela fé significa confiar integralmente em Deus. Mas o uso da fé que está em nós pode variar de pessoa para pessoa. Mas a leitura regular da Bíblia, o estudo da Palavra de Deus, com o conhecimento e a constatação da grandeza do nosso Criador e Redentor, nos fortalece espiritualmente e nos permite ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, ao contrário do que dizem alguns que agridem a palavra de Deus, alegando que se fortalece espiritualmente com jejuns de alimentos. O estudo da palavra de Deus incrementa o nosso uso da fé, e a constatação das realizações da nossa fé também contribui para que usemos ainda mais a fé. É um processo cumulativo que aproxima cada vez mais as nossas vidas dos caminhos de Deus e nos aproxima mais de Deus e da nossa salvação eterna. Usar a fé significa crer no Deus que os nossos olhos carnais não conseguem ver. Significa testificar da presença do Espírito Santo em nós. Sem fé, é muito difícil viver esta vida presente e é praticamente impossível conseguir desfrutar do século vindouro. 1 de Samuel 17, 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 1 de Samuel 17, 49. E Davi pôs a mão no alforje,
e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pensem com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é uma dádiva de Deus, mas não é para todos. É um privilégio dos filhos de Deus e é um dos principais fatores que nos diferenciam das pessoas do mundo. Estamos falando da fé genuína, da fé em Jesus. As pessoas, em geral, têm fé em si mesmas ou nos seus deuses, que são falsos deuses. E a sua fé é oca, sem consistência e inútil. Os católicos têm fé em Maria e em todos os seus santos, muitos criados por eles mesmos, santos que na realidade são ídolos. Eles dizem que creem em Jesus, mas Jesus é apenas mais um dentre a multidão de santos que são adorados por eles como se fossem deuses. Ou seja, eles creem em qualquer coisa. Os espíritas têm fé nos seus santos, que a Bíblia nos informa que são demônios, espíritos enganadores que não têm poder para salvar nem a eles próprios, mas que conseguem arrastar civilizações inteiras para o inferno. Eles não adoram e não recorrem ao Deus que salva, os espíritas. Os ateus não creem em nada, creem neles mesmos, mas ninguém consegue salvar a si próprio. Todos dependemos de um Salvador. O que estamos dizendo é que todos temos fé, mas a grande maioria das pessoas tem ainda uma fé racional e posta na pessoa errada. Estão se enganando pela falta do conhecimento de Deus. Em suma, todos têm fé, mas poucos têm a fé verdadeira, a fé que provém do Senhor, a fé que agrada a Deus e que consegue salvar. Mas
contrapartida, existem pessoas que estão dentro da casa de Deus, que integram a Igreja do Senhor, que se intitulam crentes e pessoas de fé, mas que não vivem pela fé no único Deus. Alguns estão em cima do muro, recorrem a Deus, e quando Deus demora a responder, eles recorrem também aos demônios, tentando se assegurar de todos os lados, revelando assim a sua falta de fé no Deus verdadeiro. Outros não recorrem aos ídolos, mas também não mergulham no uso da fé. Estão sendo mal conduzidos ou não estão preocupados com a sua salvação eterna. E dentre esses, alguns são ímpios infiltrados, não são pessoas de Deus. Na carta de Paulo aos Gálatas, vemos que nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Na sua carta aos Efésios, Paulo nos revela que Deus nos escolheu e predestinou para sermos adotados como filhos de Deus pela fé em Jesus. Na sua primeira epístola, o apóstolo João nos ensina como distinguimos os filhos de Deus dos filhos do diabo. É pela prática do amor e da justiça que só conseguem realizar os que são da fé. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 1 de João 3:10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Glórias ao Senhor. Os verdadeiros filhos de Deus jamais serão confundidos. No trecho inicial que apresentamos do livro de Hebreus, capítulo 11, é que o autor nos fala da essência e da natureza da fé e nos dá exemplos do uso da fé em personagens do Antigo Testamento. Chamamos a atenção dos irmãos para o fato de que muitos pensam que fé é coisa do Novo Testamento apenas, devido à nossa condição
de salvação pela fé e pela doutrina da graça, como nos estabeleceu Jesus. Mas nos exemplos que apresentaremos na sequência, assim como em todos os que constam do capítulo 11 do livro de Hebreus, constatamos que grandes conquistas foram realizadas, grandes vitórias foram alcançadas e grandes milagres ocorreram pelo uso da fé dos seus realizadores. Deus nos deu exemplos de fé desde a fundação do mundo. Compreendamos que Deus nem precisava dizer nada. Ele poderia conseguir tudo o que ele queria sem usar a sua voz. Mas ele quis nos dar um exemplo de fé. A terra era sem forma e vazia, e tomada pelas trevas. Mas quando Deus disse, haja luz, houve luz. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 4. E viu Deus que era boa a luz, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Louvado seja o Senhor, que desde o princípio fez separação entre luz e trevas. Nós somos luz. Temos que conviver num mundo infestado das trevas. Mas não podemos nos misturar, não podemos assimilar a cultura das trevas. Nos versículos 2 a 5, o autor nos apresenta uma lista de realizações que foram obtidas pelo uso da fé de várias personalidades bíblicas do Antigo Testamento, o que nos demonstra que a fé é de todos os tempos. Ela existe desde a fundação do mundo e irá existir até o final dos tempos. Porque, sendo a certeza das coisas que não vemos, quando estivermos diante do trono e vermos a Deus da forma como Ele é, a nossa fé será substituída pela visão, pela constatação da realidade. Já não será mais fé. Mas os que serão salvos são os que vivem hoje pela fé. Nós não iremos apresentar aqui por uma questão de tempo, mas convidamos os irmãos a lerem todo o capítulo 11 do livro de Hebreus, a chamada Galeria dos Heróis da Fé,
que corresponde, meus irmãos, a uma injeção de fé nos seus leitores? Hebreus 11, 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. No versículo 6, que encerra o nosso trecho inicial, o autor nos presta um esclarecimento muito importante. Ele nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus e que nós precisamos nos aproximar de Deus crendo que Ele existe, que Ele é bom, que Ele é o nosso Criador, o nosso Redentor, e que Ele é o galardoador de todos os que o buscam, que são os que o seguem e o adoram em espírito e em verdade, como nos esclareceu Jesus no trecho do livro de João, que apresentaremos na sequência. Todos os que temos algum sentido de gratidão a Deus pela nossa criação e que temos plena gratidão a Jesus pela sua obra em nosso favor e pela nossa salvação, temos obrigação de adorá-lo, mas não de forma superficial ou carnal, e sim em espírito e em verdade, com todas as forças dos nossos corações. Isso é um ato de fé. A fé que agrada ao Senhor. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O uso da fé agrada ao Senhor também, porque as nossas orações e súplicas de fé nos submetem a Deus, nos colocam no nosso lugar, na condição de filhos amados, dependentes das ações e intervenções de Deus em nosso favor. Por outro lado,
permite que Deus seja Deus. Deixa Deus no seu devido lugar de Deus grandioso, soberano, poderoso e Pai celestial. Deus não criou ninguém nem nada para competir com Ele. E Ele não ama aos que se insurgem contra Ele. Ele nos fez humildes. E é assim como nós devemos ser diante dos irmãos e nos manter humildes perante Ele. Precisamos ser totalmente dependentes de Deus para que nós sejamos abençoados e exaltados por Ele. No livro de Mateus, vemos que a nossa fé, além da cura, pode nos perdoar os pecados. Na primeira carta de Pedro, confirmamos o que temos dito, que pela nossa fé nós conseguimos a salvação das nossas almas. Na primeira epístola de João, vemos que nós, que nascemos de novo com Jesus, vencemos o mundo pela nossa fé. E no livro de João, vemos Jesus nos esclarecendo que quem crê nele tem a vida eterna. Mas quem não crer receberá a ira do Senhor. Mateus 9, 1. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. 1 de Pedro 1, 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 1 de João 5, 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João 3, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A nossa fé em Deus tem um alcance ilimitado, porque nos permite acesso ao poder de Deus. O problema é que a grande maioria das pessoas, e estamos falando dos crentes, não crê nesse poder que o Senhor nos deu e não usa a fé. No livro de Mateus, Jesus nos estimulou ao uso da fé, dizendo que pela fé nós conseguimos mover montanhas. Ou seja, conseguimos remover
os obstáculos que a vida nos apresenta e que nada nos será impossível. Ainda no livro de Mateus, vemos também que a nossa fé consegue gerar a cura. E na primeira carta aos Coríntios, Paulo nos esclarece que a nossa fé não deve estar apoiada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É em Deus onde deve estar a nossa fé, porque é somente em Deus que nós podemos confiar. Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. As coisas de Deus são contradição e loucura para o mundo. Sim. Fé, faith, fé, foi, midem. Uma palavra tão pequena em todas as línguas, mas que consegue ser a manifestação fonética mais poderosa de toda e qualquer linguagem existente no mundo. Use a tua fé. Viva pela fé em Jesus. Não desperdice mais essa dádiva dada a nós pelo Senhor. Ela nos faz conseguir vitórias hoje e nos propicia a salvação amanhã. Não existe outro meio de entrarmos no reino de Deus. É pela graça e pela fé. Não espere chegar diante do trono para ter fé em Deus. Como já vimos, a fé é a certeza das coisas que não vemos. Justamente por isso, a fé é para ser usada nesta vida. O dom da fé, dado a nós pelo Senhor, é mais uma prova do seu grande amor por nós. Através dele, Deus nos aproxima de si e nos distancia do inimigo e do mundo. E os obstáculos da vida, nós os superamos pelo uso da fé. Mas é evidente que isso se aplica apenas aos fiéis filhos de Deus. A nossa fidelidade a Deus é uma prova da nossa fé. Os ímpios e os que não vivem pela fé são presas fáceis para o inimigo. Ninguém jamais viu a Deus, mas todos podemos testificar todos os dias da criação de Deus e da manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Porque isso, além do uso da fé, é também uma expressão de gratidão a Deus. E o simples fato de não usar a sua fé no Deus verdadeiro significa já estar dando testemunho do inimigo, do poder do inimigo. Jesus nos deixou um desafio de fé, quando ele disse que se cremos nele,
faremos as mesmas obras que ele fez e faremos ainda mais, indicando que o poder de Deus está em nós. Jesus nos disse também que quem crer verá a glória de Deus. E essas são promessas de um Deus que não mente. No entanto, precisamos ter a coragem de crer em Deus e confiar nas suas promessas. Os que crerem são os que verão não apenas a glória de Deus, mas também verão a Deus face a face. Mas ocorre que a fé anda muito escassa na igreja de hoje. Anda muito fraca e pouco se vê das coisas que Jesus realizou e muito menos das que ele disse que nós faríamos. As ocorrências de milagres são uma raridade, quando deveriam ser uma rotina, como foi na fundação da igreja, na época dos apóstolos. E também não vemos ninguém ressuscitando mortos. A maioria das congregações não ensina sobre esse poder que está em nós, mas dedica o seu tempo a pregar sobre o diabo, insinuando que as pessoas têm demônios. Elas não ensinam sobre a fé libertadora. Possivelmente não têm fé, não usam a fé. E como as pessoas não leem a palavra de Deus, não tomam conhecimento das virtudes que o Senhor nos deixou. E a consequência prática desse desvio de conduta são os irmãos com medo de demônios. São irmãos fugindo de demônios. As pessoas não se consideram capazes de enfrentar as hostes malignas porque não têm fé em Deus e nas promessas de Deus, ou não têm a vida alicerçada na palavra de Deus e têm medo de serem envergonhados e agredidos, como ocorreu com os filhos de Seva. É triste vermos a fé na Igreja do Senhor se deteriorando a cada dia, desde a época dos apóstolos. E é triste vermos como o povo de Deus está desperdiçando esse poder inigualável que o nosso Deus inigualável nos deixou. O povo de Deus não conhece a palavra de Deus e não sabe que ninguém nasce com fé. Mas a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Os apóstolos ouviram e seguiram. Eles obedeceram. Eles usaram a fé. Deveríamos tomar esse exemplo para vivermos na igreja de hoje. Louvado seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal
use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do vídeo e na descrição do canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir no final. Sinta-se à vontade entre as mais de 480 mensagens e vídeos publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.